Vamos trocar agora e vamos colocar um exemplo, um segundo exemplo. Corrente alternada. Vamos trabalhar aqui hoje somente com a monofásica, tá? Então, sabendo que existem outros tipos, a bifásica e a trifásica, que não é assunto pra gente agora, só pra gente entender basicamente como é que vai funcionar essa fonte corrente alternada monofásica. Eu tenho uma fonte alternada, então essa é a simbologia que a gente vai representar, e também vou acionar uma carga. Primeira coisa que vai ter diferente. Na alternada, eu não tenho mais os nomes positivo e negativo, porque como o próprio nome diz, alternada. O A de alternada significa que o positivo e o negativo, eles se alternam de lado, tá? A nomenclatura que eu vou utilizar para essa fonte alternada é fase. Um lado eu vou chamar de fase e outro lado eu vou chamar de neutro. Lembrando que eu estou trabalhando aqui um circuito monofásico, de apenas uma fase. Por isso, um lado chama fase, o outro lado chama neutro, certo? Através de convenções também, o neutro ele é sempre representado pela cor azul. Tanto que quando a gente for fazer uma instalação elétrica, na hora de escolher a cor dos fios, a cor dos condutores, toda vez que for neutro, a gente tem que colocá-lo da cor azul. Porque vai que você monta a instalação elétrica de uma residência, mas não é você quem vai dar manutenção. Às vezes chama um outro eletricista, uma outra pessoa, ou você chega para dar manutenção num circuito que foi montado por um outro eletricista. É muito importante a gente colocar isso tudo dentro das normas, as cores dentro das normas, que facilita demais o trabalho e deixa o trabalho mais seguro também. Então, sempre que for neutro, a gente vai colocar o condutor com a cor azul. O terra, que é assunto para um próximo evento nosso, né? Uma próxima aula, o terra ele é sempre representado por verde. Então são cores que a gente não representa a fase, tá? A fase seria qualquer outra cor que não seja o azul, que é do neutro, e o terra, que seria o verde, tá? Então no nosso caso aqui eu vou colocar a fase sendo representada da cor preta. Qual que é a diferença basicamente desses dois? Suponhamos que ele ainda não esteja ligado na carga, tá? Eu tenho um fio de fase e eu tenho um fio de neutro. Se a gente tem uma chavinha de teste, o que a chave de teste faz? Ela mostra pra gente qual desses lados está a carga, qual desses lados está carregado. Se eu entrar em contato, o lado que eu vou tomar um choque, tá? Que seria sempre a fase. O neutro, como o próprio nome já diz, nesse instante, enquanto ele não está sendo ligado, ele é neutro, ele não tem cargas negativas. Então não vai existir corrente elétrica nele. Já na fase é onde a gente vai ter esse impulso de elétrons, certo? Então, na hora de eu posicionar o interruptor, eu não posso fazer que nem no mais e menos, onde eu posso colocar em qualquer um dos lados. Nesse caso, eu tenho que escolher em qual fio eu vou seccionar para colocar o interruptor. Por quê? Imagina, vou ligar sem interruptor, certo? Imagina essa carga, imagina que seja uma lâmpada, que seja acionada dessa forma, ok? Imagina que eu coloco o interruptor nesse ponto. Então eu vou seccionar aqui o neutro e vou instalar um interruptor aqui. Coloquei o interruptor, no momento ele está aberto, ou seja, o neutro não está chegando na carga, porém a fase está chegando. Se a pessoa precisa subir e fazer uma troca dessa instalação, uma lâmpada que seja, a pessoa está sobre e a pessoa precisa trocar essa lâmpada que seja, a pessoa está sobre risco, ela vai trabalhar sobre um risco. Por quê? A parte que gera o choque, que gera a descarga elétrica, que é positiva nesse momento, né, que existe corrente elétrica, é a fase. E ela está ligada diretamente onde eu vou fazer a instalação da carga. Então, não vai funcionar. Eu posso colocar um interruptor aqui, ela vai funcionar totalmente.
Porém, por questões de segurança, é interessante que a gente não deixe a parte da energia que é viva, que vai me dar um choque, ligada diretamente nessa lâmpada. Então, na hora de seccionar para colocar um interruptor, eu não coloco esse interruptor partindo o neutro. Eu vou colocar esse interruptor partindo a fase. Então, vou colocar aqui a simbologia do meu interruptor. Agora, prestem atenção numa coisa comigo. O neutro, ele veio direto em cima da carga, ok? A fase, ela veio e foi partida pelo interruptor. Quando esse interruptor estiver fechado, isso daqui funciona como um fio contínuo, ou seja, a fase está ligada lá na minha carga. Porém, quando eu aperto esse interruptor e abro esse interruptor, existe fase chegando na carga? Não existe. A fase ela está vindo e está parando aqui no interruptor. Enquanto eu não fechar, ela não vai passar para a carga. Então, nesse caso, entra uma terceira nomenclatura e uma terceira cor para a gente trabalhar. Por quê? Esse fio ele não pode ser chamado de fase, sendo que ele não tem energia elétrica. Nesse instante que ele está aberto, ele não tem energia, então ele não pode ser chamado de fase. Então, criou-se uma outra nomenclatura que a gente chama de retorno. Tá? E para não confundir, já que aqui eu representei a fase com preto, eu não posso representar um fio que não é fase como preto. Vou trocar a cor dele e fazer a representação dele de vermelho. Então é daí que surge o retorno. O retorno ele não parte da fonte só partem fase e neutro. Porém ele é um terceiro que a gente precisa colocar, porque no instante que o interruptor estiver aberto, esse retorno ele não tem nenhum tipo de energia, ele não conduz eletricidade. Então seria a hora de eu fazer a troca dessa lâmpada com segurança, tá? O interruptor aberto, eu posso vir aqui e trocar essa lâmpada porque o retorno não tem carga e o neutro também não tem, né? Como o próprio nome diz, ele é neutro. Então eu não vou correr o risco com alguma eletricidade que esteja nesse ponto onde eu preciso fazer a troca desse equipamento. Agora, se esse interruptor estiver fechado, daí sim a fase está passando e sendo conduzida pelo retorno até a carga. Então, muito importante quando formos trocar alguma lâmpada ou qualquer outro tipo de equipamento, verificar se a energia está desligada, está interrompida, ou por um disjuntor ou por um interruptor, para a gente conseguir fazer a troca sem ser submetido a nenhum tipo de risco, certo? Então, vou abrir aqui, vou deixar aberto só para a gente deixar separado a fase do retorno. Então, no circuito monofásico, a gente trabalha com fase, neutro e a criação do retorno que aparece no meio do circuito. E, recapitulando, é necessário a gente sempre separar por cores, para quando o eletricista for dar manutenção, ele saber se onde ele está mexendo é uma fase, é um retorno ou é um fio neutro. Tá? Então é assim que a gente interliga as fontes. Hoje a gente não vai trabalhar com as demais, só com essas duas. Ah, e só mais uma coisa. Com a corrente alternada, o que vai acontecer quando a gente liga esse interruptor? É assunto para uma próxima aula, para uma próxima oportunidade, que é a geração de corrente elétrica alternada, mas por enquanto só explicando basicamente o que acontece, porque que ela leva esse nome, tá? É como se a corrente elétrica ela ficasse invertendo o seu sentido várias vezes por segundo. Até por isso, a gente utiliza em residências mais a corrente alternada do que a corrente contínua. A corrente contínua, a concentração de elétrons está só nesse ponto, então se eu tivesse que levar isso a longas distâncias, esses elétrons estariam sempre mais longe. Quanto mais longa a distância, mais longe da fonte. E quanto mais longa a distância, mais a gente perde eletricidade. Existe muita perda de eletricidade na corrente contínua. A corrente elétrica não. Os condutores eles têm elétrons livres. E a função da fonte vai ser empurrar esses elétrons que estão livres dentro dos condutores. E o que a corrente alternada faz? Ela não segue só em um sentido. Ela empurra esses elétrons num sentido, depois empurra no sentido contrário. Empurra no primeiro sentido, depois empurra no sentido contrário de novo.
E através daí, que vocês já devem ter ouvido alguma vez ou lido em algum local sobre frequência elétrica. No Brasil, a gente trabalha com uma frequência de 60 Hz. O que significa uma frequência de 60 Hz? Significa que essa energia, essa corrente elétrica, ela troca de lado, ela se alterna 60 vezes por segundo, tá? Então, apesar dela ficar alternando, a gente não consegue enxergar isso. Quando a gente olha para uma lâmpada, ela tem um brilho contínuo, porque a velocidade dessa alternância de 60 vezes por segundo é tão rápida que a olho nu a gente não consegue visualizar, ok? Então, a frequência em corrente alternada no Brasil, a gente trabalha com 60 Hz, porque existe uma variação de lado de 60 vezes por segundo. E, no caso da corrente contínua, essa frequência é de 0 Hz, porque frequência é variação do sentido. Na contínua não existe variação, ela é sempre no mesmo sentido. Então, corrente contínua, 0 Hz, 0 de variação de sentido, e corrente alternada, no caso do Brasil, 60 Hz. Tem alguns outros países que trabalham com 50 Hz, com essa alternância de 50 vezes por segundo. No Brasil, a gente trabalha com 60 Hz. Entendido? Vamos para o próximo ponto. Com relação aos condutores elétricos, os condutores também são definidos pela carga que será instalada. Só que não mais só com o valor de tensão, que nem a gente viu com a fonte, tá? O que vai ser mais importante da gente tirar a informação dessa carga, para a gente saber qual condutor vai ser utilizado, é qual é a corrente que essa carga produz quando está energizada, certo? O valor de condutor, ele depende primeiro da tensão, porém, o valor mais importante do qual o condutor depende é da corrente elétrica que essa carga vai fazer passar pelo circuito, passar pelos condutores elétricos, ok? Então, por que primeiro da tensão? Se vocês repararem, no fio condutor, a capinha dele vai estar escrito qual que é o valor de tensão que ele suporta, certo? Então, a tensão, ela vai ser referente ao valor que a capa, né, que a isolação daquele condutor elétrico suporta. Então, por isso ela é importante, tá? Então, se é uma carga instalada em 220 volts, existem os condutores que são até 750 volts. Então, o condutor que tem a isolação que suporta até 750 trabalha com essa tensão de 220 fácil. Agora, se é uma tensão superior aos 750, eu preciso de condutores com uma isolação especial. E a corrente, ela vai definir para mim qual é a bitola, qual é a seção transversal. Ou seja, qual é a grossura do meu condutor elétrico, tá? Essa grossura é sempre dada em milímetros quadrados, na maioria das vezes. Então, se eu vou escolher um condutor de 1,5 milímetros quadrados, se eu vou escolher um condutor de 6 milímetros quadrados, então existem vários condutores, né, vários valores que são padronizados. E para cada valor de seção transversal, para cada bitola, um limite de corrente elétrica. Alguns casos são padrão. Vamos supor, circuitos de iluminação elétrica. Para iluminação, o mínimo que eu posso utilizar é 1,5 milímetros quadrados, por norma. Então, mesmo que a minha corrente, mesmo que um condutor de 1 milímetro suporte a minha corrente, por norma, o mínimo para utilizar para circuitos de iluminação é o condutor de 1,5 milímetro quadrado. Da mesma forma que circuitos de tomadas têm um mínimo de 2,5 milímetros quadrados. Então, mínimo para tomadas. Isso são definições por norma. Mesmo que o meu circuito todo de tomadas tenha uma corrente que o condutor de 1,5 milímetro suporte,
Por norma, é necessário que eu utilize um condutor de 2,5 milímetros quadrados no mínimo para circuitos de tomadas, tá? Então, dá para vocês repararem que todos esses pontos, qualquer coisa que a gente for definir, qual fonte a gente vai instalar o circuito, quais condutores a gente vai usar, da mesma forma qual interruptor a gente vai escolher, tudo vai depender dos valores que a minha carga fornece. Então, por isso é sempre importante observar os valores na carga, valor de tensão, valor de corrente, valor de potência, para saber se os outros equipamentos, se os outros componentes dessa instalação vão estar de acordo com a instalação da minha carga, certo? Então, chegamos ao fim do nosso curso de elétrica básica. Espero que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, podem me chamar a qualquer instante, tá? A gente tem o nosso planejamento dos momentos de atendimento, porém as dúvidas podem ser mandadas a qualquer instante e com certeza eu responderei o mais rápido possível. E a gente vai conseguir aprender muita coisa juntos. Lembrando que tem as aulas extras no final, para quem não assistiu ainda, vale bastante a pena assisti-las, tá? Então a gente vai ter uma aula de utilização de instrumentos de medição, para utilizar o multímetro, que é uma ferramenta extremamente básica para o dia a dia do eletricista. A gente tem as conversões de unidade, que são bastante importantes para a realização dos cálculos. E a gente tem uma terceira aula que é sobre o CAD Simu, que é um programinha gratuito para fazer simulações de instalações elétricas. Se a gente quer saber algum valor que vai dar, se aquele circuito vai funcionar do jeito que a gente está imaginando, esse programinha ajuda bastante a gente. Muito obrigada e saibam que foi um prazer passar essas aulas com vocês. Espero ter ajudado de alguma forma e até a próxima!